Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes da prece inicial, gostaria de saber alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Mas já é espírita? Que Deus abençoe, que você procure, que você consiga receber aquilo que veio buscar. Hoje nós temos um tema extremamente interessante e vai falar de uma criatura iluminada que quase ninguém conhece, né? Que é o Chico Xavier. Então nós vamos envolver o nosso irmão, o nosso irmão Aguinaldo Marinho, que é a primeira vez que ele está aqui na nossa casa, né? Como expositor, pelo menos, né? Vamos envolvê-lo na nossa prece, para que ele possa ser intuído pelo plano maior e trazer realmente aquilo que realmente a gente veio buscar. Que cada um de nós saímos de casa com o intuito de chegar aqui, aprender, ouvir alguma coisa, para a gente poder vivenciar no nosso dia de relação, né? Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e os amigos da espiritualidade, e fazemos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Aguinaldo. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando na noite de hoje. É um prazer enorme a gente estar conhecendo a casa e poder contribuir com vocês com as reflexões a respeito do tema O Missionário Chico Xavier. Missionário Chico Xavier. É uma personalidade muito conhecida entre nós. Eu trouxe um livro que fala sobre as muitas vidas de Chico, de Marcelo Souto Maior. É uma bibliografia de Chico, né? Ele é entrevistado por Marcelo Souto Maior e ele então faz a compilação do livro. Tem muitas coisas interessantes. Não dá para a gente falar tudo porque é muito. Mas a gente vai trazer algumas coisas, algumas reflexões, falar um pouquinho, contar alguns casos que, né, seja para todos nós uma forma de iluminar a nossa consciência e também ter uma reverência respeitosa por esse espírito que foi um grande missionário. Eu gostaria de dizer, a princípio, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos um tema sobre o egoísmo. E esse tema, ele tem dois autores. Um é Blaise Pascal e o outro é Emmanuel. O mesmo Emmanuel que dirigiu a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E quero lembrar também uma fala do Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi um tarefeiro espírita, uma pessoa muito digna e confiável, que conviveu com o Chico durante muitos anos. Arnaldo Rocha, em vida, foi esposo daquele espírito que nós conhecemos como Meimei. Ele conviveu com ela desencarna muito cedo. E nos caminhos da vida, Francisco Cândido Xavier e Arnaldo Rocha se encontram lá no centro da cidade, ali perto da rua Tupis, próximo ali do centro, indo um pouquinho mais para o lado da União Espírita Mineira, que ainda é lá na rua Guarani. Arnaldo Rocha conviveu com o Chico durante uns 20 anos, dirigindo as reuniões mediúnicas do grupo Meimei e do Centro Espírita Luiz Gonzaga.
Então, ele tinha muita intimidade com o Chico. E ele nos conta num programa Espiritismo BH, do Marcelo Orsini, que é frequentador da casa do irmão Glacos. Isso tem na internet. E ele nos traz uma informação que o Chico, à época de Kardec, teria sido aquela médium Ruth Celina Jafé. O que é que eu estou querendo dizer com isto? Ruth Celina Jafé foi uma médium de 16 para 17 anos que, com Allan Kardec e o Espírito de Verdade, fizeram a revisão do Livro dos Espíritos, além de ela produzir várias psicografias dos Espíritos que instruíram Allan Kardec para a produção da codificação espírita que nós temos. Então, nós estamos dando 2 referenciais de origem a esse missionário Francisco Cândido Xavier. Ao tempo de Kardec, ele já era uma médium que trabalhou com os espíritos mais nobres da espiritualidade maior, inclusive o Espírito de Verdade. Emmanuel participa da codificação como espírito, tem essa comunicação com o seu nome, mas no Livro dos Espíritos a gente encontra muitas frases, muitas palavras que estão nas obras por ele produzidas através de Francisco Cândido Xavier. Isto nos dá uma origem, uma autoridade para chamar esse personagem de missionário. Ou seja, ele veio completar a obra kardeciana. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar uma fala do espírito de Ismael, que é o espírito governador da nossa pátria, responsabilizado por Jesus para assumir este comando dos destinos da pátria do Evangelho. Ismael fala em uma das reuniões no plano espiritual, do qual vai encarnar no nosso planeta Bezerra de Menezes. Isso está lá no capítulo 22 e 23 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Espiritismo ele precisaria de 3 momentos para se firmar na nossa humanidade. O primeiro momento, o momento da divulgação. Não, o momento da implantação. E o momento da implantação ficou responsável Allan Kardec. Nós vamos encontrar no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um tema chamado Kardec Napoleão. Em 31 de dezembro de 1799, houve um conclave no mundo espiritual, da qual todas as autoridades encarnadas na época e desencarnadas de todos os tempos se reuniram. Nessa reunião apareceu 3 personagens de vulto. Napoleão, que era o imperador, lá da França, e Allan Kardec e Jesus. Allan Kardec como espírito. Nessa reunião ficou definido que aquele espírito que reencarnaria como Allan Kardec era um dos discípulos direto de Jesus. Não é necessariamente um dos 12, mas aqueles que com ele conviveu e convive encarnados e desencarnados nos bastidores da evolução do nosso planeta. Nesse momento, Allan Kardec recebe de Jesus a incumbência de trazer para a nossa humanidade a codificação espírita, que está descrita lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 17, quando Jesus vai nos falar sobre um outro Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, ao nosso Pai, e Ele enviará outro Consolador,
o Espírito de verdade, que virá em meu nome, relembrar tudo aquilo que eu tenho dito e aquilo que vocês ainda não compreenderam de forma clara e precisa. Ali Jesus determina, naquela época encarnado, que viria um outro Consolador. O Consolador prometido vem na figura do Espírito de verdade, que muitos falam que é um dos discípulos de Jesus, muitos afirmam que é o próprio Cristo que assume essa personalidade. Mas encarnado é o Espírito que assumiu a personalidade de Allan Kardec. Esse Espírito veio com a missão de trazer para a humanidade esse Consolador prometido. E ele precisaria de alguns anos e muito trabalho para implantar a doutrina dos Espíritos. Isso durou mais ou menos 70 anos. Uma segunda etapa, a etapa da divulgação da doutrina dos Espíritos, coube ao médium Francisco Cândido Xavier, que esteve na fase da implantação, como a médium Ruth Celina Jafé. E nós temos uma terceira etapa, de acordo com Ismael. A primeira etapa, implantar. A segunda etapa, divulgar. E a terceira etapa, viver todo este compêndio de ensinamentos divinos. A vivência do Evangelho, através da doutrina dos Espíritos, cabe a cada um de nós. É o momento da gente pegar todo esse conteúdo que nos foi trago e vamos lembrar de Jesus e os seus evangelhos, aquilo que a Igreja Católica trouxe nos últimos 1700 anos, aquilo que a Igreja Evangélica trouxe para a gente nos últimos 600 anos, vamos colocar assim, 500 e alguma coisa, a partir de Calvino e Lutero, e mais a doutrina dos Espíritos. Tem muito material para a gente? Acho que é demais, né? Nós precisamos de mais alguma coisa? Não. Agora é o momento da gente viver o Evangelho. No nosso caso aqui, através da doutrina dos Espíritos. Através da doutrina dos Espíritos. Então, para a gente perceber que o Espírito que reencarnou e assumiu a personalidade de Francisco Cândido Xavier é um Espírito experimentado na mediunidade. Nós vamos lembrar uma fala do próprio Chico, quando ele estava psicografando o livro há 2000 anos. O primeiro capítulo do livro, ele se vê tipo numa tela de cinema e começa a descrever dois senadores romanos num terraço de um grande casarão conversando amigavelmente. Um senador era o senador Públio Lentulus. O outro senador era o senador Flamínios. O senador Públio Lentulus era o próprio Emmanuel. E o Chico, impressionado com aquela visão, ele assusta. E o Emmanuel fala assim com ele: acalma, porque você está sobre uma certa hipnose. Está sobre uma certa hipnose. Você está vendo o meu pensamento, mas está participando dele, porque o Chico se via na história. E o livro vem nos trazer justamente isso. Na época do Cristo, o senador Públio Lentulus Emmanuel estava lá na Judéia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum. E ele tinha uma filha chamada Flávia. E essa filha tinha uma dermatose que muitos falam que era hanseníase, e ela estava num processo de decomposição e quase morte. Por insistência da esposa Lívia, o senador Públio Lentulus procura Jesus. Jesus conversa com ele e cura Flávia. Flávia,
nas revelações do próprio Chico do Arnaldo César, é o próprio Chico como filha do senador. Então nós temos aí há mais de 2000 anos esses dois espíritos convivendo juntos. Nós vamos encontrar no livro 50 anos depois esses dois espíritos, no livro Ave Cristo, esses dois espíritos convivendo, no livro Renúncia, eles estão juntos novamente, com a codificação, e no nosso tempo, no século XX, a partir de 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo. Cabe mais uma colocação aqui. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos estudar sobre os falsos cristos e os falsos profetas, lá tem uma fala de Erasto que fala assim: somente a um hábil general se delega o comando de um exército. Um espírito missionário, ele tem que ter habilidades superiores. Então, essa missão que coube ao Chico de divulgar a doutrina dos espíritos através dos livros, é porque ele é um espírito com habilidades para tal feito. Ok? 2 de outubro de 1910, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo. Acho que não devia ter nem 5.000 habitantes. Se tivesse, era muito, juntando todos os arredores da cidade. Dizem que noites anteriores a 2 de abril, 2 de outubro, não, 2 de abril, né? Quando ele ia nascer, a cidade começou a sentir um perfume. Todas as noites, no pé da tarde, vinha uma brisa e espalhava aquele perfume, um perfume de lírios. E todo mundo ficava encantado com aquilo, mesmo sabendo que Pedro Leopoldo não tinha tantos lírios para perfumar a cidade inteira. Do dia 1º para o dia 2 de abril, ainda bem que ele não nasceu no dia 1º, né, gente? No dia da mentira não ia dar certo, né? Então eles seguraram ele. Chico Xavier nasceu depois da meia-noite, alguns minutos lá, para não dar esse problema com a nossa cultura humana. Quando, no finalzinho da tarde, do dia 1º para o dia 2 de abril, surgiu uma revoada de garças brancas, e aquele perfume forte dos lírios do campo. A cidade ficou assim, empolvorosa, né? Da onde que surgiu tantas garças? E da onde que está surgindo tantos perfumes? Divaldo Pereira Franco fala que uma vez, quando ele visitou a casa do Chico pela primeira vez, lá nos idos de 1950, 50 e poucos, e que o Chico entrara para o banheiro para se banhar, né? E assim que ele saiu, o banheiro todo sequinho, porque ele tinha o cuidado de se banhar e secar tudo, né? Deixar tudo em ordem. E veio aquele perfume de rosas, e o Divaldo ficou impressionado com aquilo. Ele era bem jovem, né? E pensou assim: será que o Chico está usando perfume? Hoje, para a gente usar perfume é muito fácil, não é, gente? Eu até uso leite de rosa até hoje para ver se eu tenho um cheirinho de rosas como o do Chico, mas assim, a gente hoje tem muito mais opções, fragrâncias, não é isso? Na época do Chico tinha tanta, e aquele perfume, e ele pensou assim: será que o Chico está usando um perfume de rosas que ninguém conhece? O Chico sai do banheiro assim, se enxuga, se cobre com a roupa, né, já bem vestido, e fala assim: Divaldo, o único cheiro que pode sair de mim é de Detefon, não de perfume de rosas. Detefon alguém conhece aqui, não conhece? Os mais antigos sim, os mais novinhos não, né? Que
aquele cheiro de matar barata bem forte, que todo mundo tinha de usar com querosene, por máscara, né? Hoje está bem suave, não tem cheiro, né? Nessa noite o perfume foi mais forte e a revoada de garça. Tem um livro que chama O Voo das Garças, de John Halley. John Halley nasceu em Pedro Leopoldo. O pai de John Halley conviveu com Chico na infância e na fase adulta, trabalhou com Chico lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Esse fato marcou o nascimento de Chico. Logo depois da meia-noite, alguns minutos, algumas horas depois, Chico nasce. Ele era filho de Dona Maria João de Deus, uma mulher simples, vinda lá da cidade de Santa Luzia, e de João Cândido, um homem simples, caixeiro, né, vendedor de bilhetes da loteria. E eles tiveram 9 filhos, dos quais um era Francisco Cândido Xavier. Só que a infância de Chico, ele foi caracterizado com aquele emblema do menino maluquinho. Todo mundo já conheceu o menino maluquinho do Ziraldo, não já, gente? Ele era o menino maluquinho ou o menino mal assombrado. Porque todos os dias, com 1, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ele relatava para os seus pais que ele via pessoas que já haviam morrido. Eu vou usar esse termo, viu, gente? Depois de muito tempo que a gente está incorporando desencarnar, né? Para os antigos era a morte. E toda vez que o Chico falava que alguém que era morto estava aparecendo e mandando um recado para alguém, ele era taxado ou de doido, ou de louco, ou tomava alguma surra. E isso foi o tempo todo. Quando ele tinha de 4 anos de idade, o seu João Cândido estava conversando com a sua esposa e ele falava de uma vizinha que havia recebido um filho, né? E na gravidez ela abortou o filho. Teve um aborto espontâneo. E a fala do João Cândido não era uma fala misericordiosa, não. Era uma fala bem assim, aquelas duras, maledicentes, né, na época. E quando ele falava das coisas, o menino de 4 anos vira para ele e fala assim: o senhor está muito desinformado sobre o assunto. Nós estamos falando de Pedro Leopoldo, 1914, um garoto de 4 anos de idade. Usa essa expressão: o senhor está muito desinformado sobre o assunto. O que ela teve foi uma nidação do ovo, e o bebê assumiu uma posição de ectópica, ou seja, o ovo foi fecundado fora do útero. Aí o bebê não resistiu e abortou. Como que uma criança de 4 anos de idade vai saber o que é isto? Eu só depois de muito tempo, depois de ter lido várias vezes com a ajuda do Google, é que eu fui descobrir que a nidação do ovo em posição ectópica é quando o ovo é fecundado, né, fora do útero. Não resiste. Quantos abortos já existiram na nossa humanidade sem que tivesse uma explicação para isso? O pai do João Cândido falou assim: não é possível, isso não é meu filho. Eu tenho que internar esse menino. E queria internar ele de tudo enquanto é jeito. Aí levou ele para o padre Scarzelo. 4 anos de idade, gente. Com o padre Scarzelo, ele começou a falar das santas que voavam na igreja, pessoas que morreram, que chegava, que entrava e que pegava a hóstia. Falava de santos que iam lá no sacrário para poder benzer, né,
onde que ficava as hóstias. E o padre Scarzelo: olha, menino, isso é obra do diabo, quem morreu não volta para contar. E ele vira e fala assim: olha, ontem mesmo o fulano de tal mandou um recado para o senhor. Ele fala assim: mas o fulano de tal já morreu, já faz mais de 15 anos. Isso deve ser coisa da sua cabeça. E ele falou assim: é minha, padre, é coisa da minha cabeça. Inclusive ele tinha uma verruga desse tamanho aqui, cabeluda na testa, aquelas pretas, né? Aí o padre tomou um susto, mandou ele rezar 1000 Ave Maria, 50 Pai Nosso, carregar uma pedra de 15 quilos numa procissão. E as coisas foram acontecendo. Aos 5 anos de idade, Dona Maria João de Deus desencarna. E quando ela estava bem doente lá na cama, que ela teve um problema de angina muito sério, e ela foi ao desencarne por causa da angina que esteve com o Chico praticamente a vida inteira, ele sofreu de angina. Ela pede ao esposo, né, que dividisse os filhos entre os parentes e amigos, para que ele pudesse, de uma certa forma, trabalhar vendendo bilhete de loteria nas casas vizinhas, nas cidades vizinhas. E o Chico foi premiado. Ele recebeu uma educadora de primeira linha. A sua madrasta, no caso, madrinha, né? Dona Rita de Cássia, uma professora exímio, que não gostava muito do Chico e adorava um sobrinho de 12 anos de idade. Quando no enterro de Dona Maria João de Deus, que ela foi buscar o menino de 5 anos de idade, né? Já era em 1915, o menino vai, estende a mão para ela segurar e levá-lo. Ela olha e vai andando com o menino na frente, o de 12 anos, de forma bem rápida, e ele tentando pegar ela para segurar na mão dela, e ela indo, né, não pegou na mão dele. E quando ele conta esse fato, 65 anos depois, ele diz: até hoje eu sinto o vazio dos meus braços, tentando segurar na mão da minha madrinha. Trauma, viu, gente? Todos nós carregamos os nossos traumas. Só que uns se adoecem com isto, muitos ficam presos no passado, os traumas se transformam em mágoas, e as mágoas se transformam em doenças, ou um comportamento depressivo, ansioso, disforme daquilo que seria natural. Quando chega na casa dessa madrinha, o Chico viveu lá com ela durante 2 anos e meio, mais ou menos. E ela dava nele uma surra praticamente todos os dias. E como ele apanhava muito, o que ele fazia? Ele corria para o quintal, ficava lá rezando o Pai Nosso, porque aprendeu a rezar o Pai Nosso com a mãe, até que um dia sua mãe aparece e pede a ele para ser obediente. Porque se ele não fosse obediente, ele não aprenderia a ser uma pessoa disciplinada. E toda vez que ela falasse ou exigisse alguma coisa, que ele fizesse. E mesmo que ele apanhasse, que ele não reclamasse. E assim foi sucessivamente, a ponto de uma oportunidade essa senhora enfiar um garfo com tanta força na roupa dele que perfurou a barriga dele. E deu uma ferida infeccionada, a ponto dele não poder usar as roupas comuns. Ele tinha de usar um macacão feito de pano, que era praticamente um vestido que as meninas usavam. Um dia, o menino mais velho, aproveitando que o Chico havia ido ao banheiro, despeja um pinico cheio de urina na cama do Chico e chama a madrinha. E quando a madrinha chega lá, pergunta o Chico olha, não entende o que tinha acontecido, fala assim: deve de ser o demônio. Colocou a culpa no demônio, é a única coisa que ele pôde fazer.
e a surra foi dobrada. E ele teve que dormir na cama toda urinada pelo menino mais velho. O menino mais velho surge com uma ferida na perna, aquelas que antigamente a gente chamava de pereba, vocês lembram disso? Ficava aquele trem minando, aquele trem todo. E ela buscou recursos em um monte de lugares e não conseguiu, até que apareceu uma benzendeira e olhou para ela e falou assim: olha, isto aí é só com uma, como se diz, isso tem que fazer uma, eu esqueci o nome, uma simpatia. Uma criança deve lamber a ferida durante 3 sextas-feiras. E a Rita de Cássia vira: o Chico serve? Ela serve. Ele olhou para ela, olhou e para o quintal. Valei-me Deus, socorrei-me Senhor. Aí veio a mãe, né? Acolheu o Chico. A senhora viu o que eles estão querendo que eu faça? Que eu vá lamber ferida? E a mãe: Chico, não desobedeça a sua madrinha. E ele faz uma pergunta para ela, que já estava com 5 para 6 anos, né? E lamber ferida cura? Ela: não cura. Porque lamber ferida não é remédio. Mas se você for obediente, nós vamos fazer um remédio para curar a ferida. Então, quando o Chico lambia, fechava os olhos, lambia aquele trem amargo, eles vinham e colocavam um pozinho espiritual e a ferida fechou. Foi a primeira vez que a Rita de Cássia, né, fez um elogio para ele. Depois ele lambeu a ferida e a ferida se curar. Mas nesse momento de dor, de conflito, de fuga, né, que a mãe dele falava assim: calma, que virá um anjo. E o anjo veio 3 anos depois, quando ele foi acolhido novamente pela segunda esposa do senhor João Cândido, que foi a Cidália Batista. E ela exigiu que ele buscasse todos os filhos para se casar com ele. E quando ele trouxe todos os filhos e o último foi o Chico, ela viu que a barriga dele estava toda perfurada de garfo, de tanto que a madrinha cutucava ele. E ela falou: a partir de hoje ninguém toca mais a mão em você. Ninguém toca mais a mão em você. Cidália Batista e João Cândido tiveram mais 6 filhos, dos quais um se chamava André Luiz, o pseudônimo do espírito que trouxe para nós a coleção Nosso Lar, a coleção espírita, né? Nosso Lar, que é a obra que mais se encaixa na obra de Allan Kardec. Todos os 16 livros de André Luiz explica o que está dentro do livro dos Espíritos, de forma mais, né, contemporânea e um processo mais espiritual. O Chico então volta para casa, continua tendo as visões, o pai insiste de interná-lo e o padre, né, Sebastião Scarzelo orienta ao senhor João Cândido que empregasse o Chico na fábrica de tecido. Por essa época o Chico já tinha 9 anos de idade, então ele vai se empregar na fábrica de tecido, né? E ele pegava serviço 3 horas da tarde, trabalhava até 1 hora da manhã, chegava em casa por volta das 2, dormia até às 6 e das 6 às 11 ele ia para a escola. Uma rotina bem puxada, né, gente, com uma criança de 9 anos, respirando pó de algodão, o que afetou um de seus pulmões, e ele viveu a vida inteira com um pulmão bem danificado e um pulmão mais ou menos funcionando.
para que os irmãos pudessem estudar, Francisco Cândido Xavier fez uma ordem conjunto com a sua madrinha, a dona madrinha, não, agora madrasta, né? A dona Cidália Batista, para vender verduras, legumes e possibilitar que os irmãos estudassem. E de tostão em tostão, em menos de 6 meses, eles juntaram 32 mil réis, que possibilitou que os irmãos estudassem. O Chico, então, desde então, foi uma pessoa muito exigida na sua formação como criança, na sua psique. Mas ele precisava de passar por esse processo de fogo, vamos colocar assim, para ele aprender a ter disciplina. Porque quando ele vai, por volta de 1931, que ele tem o seu primeiro encontro com Emmanuel, lá no açude, aos redores de Pedro Leopoldo, quando surge uma luz no meio daquela claridade do dia, dessa luz faz um contorno de uma cruz, e no meio dessa cruz surge um ancião, na figura de um padre, que mais tarde foi identificado como Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega veio com os jesuítas por volta do ano de 1550, 50 e poucos, para o Brasil, e ajudou a colonizar o Brasil. Ajudou a fundar a cidade de São Paulo, o colégio de Piratininga. O Padre Manuel da Nóbrega foi uma das personalidades do senador Públio Lentulus, o Emmanuel. Então ele veio na formação do nosso país e trabalhou aqui na catequese dos índios, ajudou a criar a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo tem o nome de Paulo, né? São Paulo, porque quando o senador desencarna na década de 70 do primeiro século, né, no ano de 78, ali pelo vulcão Vesúvio, isso está descrito lá no livro há 2000 anos, viu, gente? No plano espiritual, o espírito encarregado de acolher aquelas mentes mais vigorosas, mais inteligentes, era o próprio apóstolo Paulo de Tarso. E é sabido que Paulo de Tarso é um dos coordenadores e mentores de Emmanuel no plano espiritual, junto com outros espíritos, Bezerra, entre outros, né, que trabalham aí na nossa atmosfera psíquica do nosso planeta. Então eles estavam ali. Esse Padre Manuel da Nóbrega aparece ao Chico lá por volta de 1938, 31, e faz uma pergunta para o Chico. O Chico acho que tinha 21 anos de idade. Ele nasceu em 1910 para 31, 21 anos de idade. E ele faz uma pergunta: está mesmo disposto a trabalhar com a mediunidade? Está mesmo disposto a trabalhar com a mediunidade? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, de certo nós não lhes abandonaremos, mas para isto você deverá de trabalhar, estudar e se esforçar no bem. E o Chico pergunta para aquele senhor: e o senhor acha que eu tenho condições de fazer isto? E o senhor responde: perfeitamente, desde que você siga rigorosamente os 3 princípios básicos da mediunidade. E o Chico pergunta: qual é o primeiro? Disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Mas não é disciplina militar não, viu, gente? É disciplina mental, disciplina emocional, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, disciplina dos nossos olhos, disciplina da nossa língua, como diz, né, Tiago lá na carta aos cristãos, né, carta de Tiago, né, nós temos vários
órgãos no nosso corpo que é perfeitamente controlado por nós. Mas tem um que é o menor de todos, que nós não controlamos. Um leme controla um navio, uma rédea dirige um animal, mas a língua nós ainda não controlamos, e ela pode virar fogo e atear incêndio por onde ela esteja mais solta, sem o equilíbrio da razão. Essa é a disciplina. E nós não vimos dentro do nosso movimento espírita uma pessoa tão disciplinada quanto ele. Hoje nós podemos falar de Divaldo Pereira Franco, né, que teve um trabalho semelhante ao do Chico, só que o Divaldo mais na fala, o Chico mais na escrita. Quando uma irmã de Chico Xavier, ela, num processo de obsessão, assim, aquela obsessão por subjugação, e que ninguém controlava, eles encontraram um casal em Matosinhos não, em Curvelo, o casal Perácio, né? E eles levaram então a irmã do Chico, o Chico, né, e o seu pai foram lá na fazenda onde é que esse casal Perácio estava, para ver se eles conseguiam ajudar a irmã, porque eles ainda não tinham muito entendimento sobre espiritismo nem mediunidade. E chegando lá, o casal Perácio, movido por uma mediunidade de cura, conseguiu acalmar os espíritos que perturbavam a irmã do Chico. E ali o casal Perácios falou para o Chico pela primeira vez a respeito da doutrina dos espíritos e do livro dos espíritos. Quando Dona Cidália Batista leva o Chico pequenininho lá para sua casa, e que ele falava das pessoas mortas, dos encontros que ele tinha nos sonhos, no plano espiritual, daquele monte de espírito cheio de luz que ficava em torno da casa dele, ele via tudo praticamente. Ela falou assim: meu filho, eu não entendo o que você me diz, mas eu acredito em você. Um dia você vai encontrar alguém que vai te explicar isso tudo e te mostrar como é que você deve proceder. Isso veio com o casal Perácio. E o casal Perácio, então, mostra para ele o livro dos Espíritos, fala da doutrina dos Espíritos, e a partir daquele momento ele se torna espírito. E numa reunião na casa desse casal, né, a senhora Perácio tem uma visão de uma chuva de livros caindo sobre a cabeça do Chico. Uma chuva de livros. E naquele mesmo dia ele teve uma psicografia, entre as milhares de psicografia. E nessa chuva de livros, o Chico, até 2002, quando ele desencarna, dia 30 de junho de 2002, né, um dia bem festivo, que o Brasil foi campeão do mundo, né? Na época eu gostei muito que o Brasil foi campeão do mundo, mas hoje eu estou achando que a espiritualidade deu uma ajudinha para o Brasil ganhar, apesar que o Brasil tinha uma seleção e tanta, né? Mas foi um dia tão festivo que o Chico desencarnou naquele dia. Até naquele dia o Chico havia trago para nós, né, 430 livros psicografados por ele. 430 livros que gerou milhões de reais, dos quais ele não colocou nenhum centavo no bolso. Desses livros, hospitais, maternidades, instituições, cestas básicas, sopa, pão, enxovalzinho para as mulheres gestantes e uma enorme gama de obras de assistência social. O Chico nunca colocou um centavo no bolso. E olha que ele recebeu muito, viu, gente? Recebeu muito. Em um momento lá na cidade de Uberaba,
Bem assim, depois da meia-noite, ele visitando um hospital, passando de leito em leito, veio uma pessoa e colocou um relógio cravejado de pedras preciosas no seu bolso, bem escondidinho. Chegou por detrás e colocou o relógio no bolso dele. E o Chico prosseguiu com os amigos, visitando os quartos, as pessoas, e ele entrou num determinado quarto, tinha uma criança que tinha dado aquela constipação que a gente chamava antigamente, né? Que a pessoa ficava torta, mas a gente sabe que essa constipação pode ser um aneurisma cerebral que entorta a pessoa, não tem nada de quente e frio, mas a gente achava que era isto. A família lá chorando, né, os médicos apresentando a conta para a família e o pai do menino desesperado porque não tinha condições de pagar. O Chico entra, vai no menino, pede permissão, conversa com ele, dá nele um abraço, fala nos olhos dele, nos ouvidos dele: você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom. E ele começa a voltar à sua normalidade. O Chico põe a mão no bolso, pega o relógio sem olhar, coloca debaixo do travesseiro do menino e fala assim: fala para o seu pai que o dinheiro para pagar a conta está aqui. E sai, e vai. Quando Luiz Figuer, que era diretor da Odeon, né, presidente lá da Federação Espírita Brasileira, desencarna, deixa para ele uma fortuna de herança. A família pega a parte que foi direcionada para o Chico e manda para ele. Chega o dinheiro aqui, o Chico devolve para a família devolve para o Chico devolve para a família devolve para o Chico devolve para a família. Eles entraram no acordo, pegou esse dinheiro, deu para a Federação Espírita Brasileira e criou o Parque Gráfico, que possibilitou as publicações dos livros, né? Quando até 9h40 que nós vamos? Mais 10 minutos. Deus que defenda. Quando, né, o padre, o Emmanuel, né, fala com ele a respeito da mediunidade, falou assim: a partir de hoje nós vamos escrever 30 livros para começar a nossa atividade, né, disciplina. Ele falou assim: aonde que eu vou arrumar papel para escrever 30 livros? Papel de pão. E ó, chegou nos 30 livros e falou assim: graças a Deus cumpri minha missão. E agora, mais 30. E falou assim: nossa, tudo de novo, e psicografia. 60. Falou: agora a gente termina. O Emmanuel vira mais 40 para a gente chegar a 100. Depois nós vamos pensar em férias. Aí ele, mais 40 livros, 100. 30, 60, 100. Parábola do semeador, não é isso? A semente, quando cai na terra boa, ela produz 30, 60, 100 por 1. O Chico já era terra boa, alma avançada na moralidade. Quando ele diz ao Emmanuel: sem minha função está liquidada, o Emmanuel fala assim: nossos maiores manda te dizer que você foi desapropriado. Ele pergunta: o que é desapropriado? O senhor pode me explicar? Você não pertence mais ao seu próprio corpo. Você não pertence mais a si mesmo. Aí falou assim: e se eu não quiser? Nós te desencarnamos amanhã. Vamos continuar. Mais quantos livros? Aí foi mais 400 e tantos. Só que esses 100 primeiros livros, gente, foi preparatório. E eu penso que a principal missão do Chico era escrever as cartas consoladoras. 100 livros adestrando a mediunidade, para trazer para aquelas famílias com dor da separação pela morte as cartas dos seus entes queridos. Mais de 10.000 cartas, mais de 10.000 mensagens de mortos. E os casos são muitos, muitos. Há um momento
lá em Uberaba, que chega uma senhora desesperada numa quarta-feira e descobre que a sessão seria só na sexta, e ela fica de plantão quarta, quinta e sexta para poder pegar a senha para ser atendido com o Chico. Ela conseguiu pegar a ficha número 1. E quando estava começando a entrar as pessoas, chegou uma senhora mais desesperada ainda. A primeira tinha perdido um filho por suicídio. A segunda tinha acabado de perder 2 filhos por acidente. E ela, num desespero enorme, chorando, procurando ficha, e não tinha mais ficha para conversar. Aí essa senhora que chegou primeiro, viu o caso da segunda, falou assim: olha, meu filho teve opção, o da senhora não. Então a sua dor deve ser maior do que a minha. E deu para ela a ficha número 1. E foi embora para o hotel. Foi no hotel, estava dormindo, por volta de 2h30, 3 horas da manhã, bate lá no hotel, na porta. Acorda toda espavorida, e quando ela atende, a pessoa que foi falou assim: o Chico manda te chamar. Manda no sentido, viu, gente? Pede. Não é de ordenação, não. Né? É a nossa forma de falar que fica meio estranha. Né? E ela então se arrumou ali, chegou lá na casa, lá no grupo espírita da prece, por volta de quase 3h30, 4 horas da manhã. O Chico estava terminando de ler as cartas. Quando ela entra, o Chico está lendo a carta do seu filho. E ele fala assim: mamãe, pelo ato impensado que tive e pela minha perturbação onde eu estou vivendo, eu não poderia estar aqui para conversar com a senhora. Mas pelo gesto de amor que a senhora teve, esse senhor que está aqui ao meu lado, Emmanuel, foi pessoalmente me buscar nas regiões de dor e sofrimento da qual eu o encontro. E ele está me ajudando a dizer para a senhora: eu não morri, aí deu as descrições, e tudo vai ficar bem. Olha para vocês verem, ninguém viu que ela deu a ficha para outra senhora, mas o Chico mandou chamá-la lá no hotel, e sabia que ela estava no hotel. Casos assim são, né, vários. A gente poderia ficar a noite inteira aqui contando casos do Chico, mas eu trouxe só uma pincelada. Eu queria falar mais da infância do Chico, falar da missão desse espírito, que é um verdadeiro farol de luz para a nossa humanidade. As mensagens contidas nos livros do Chico ainda serão estudadas na universidade. Em 2019, a gente estava num congresso espírita lá em Uberlândia, e uma senhora que morava nos Estados Unidos, se não me engano, Isael Bueno, não tenho muita certeza não, e ela, né, organizando a Federativa Espírita lá em Nova York, ela nos contou que em 2019 o livro Pão Nosso, traduzido para o inglês, foi considerado o livro do ano pelo The New York Times. E hoje as obras do Chico estão espalhando pelo mundo com diversas traduções, em diversos idiomas. Quando o Chico escreve Evolução em Dois Mundos, que ele vai falar sobre um sistema de comensalismo, de parasitismo, uma junta de médicos vai ao Uberaba e fala que ele estava errado. E ele falou assim: eu vou consultar o espírito de André Luiz. E o André Luiz falou assim: olha, fala com eles que eu estou certo e que eles estão errados. Os médicos brigaram, xingaram, desencarnaram, os anos passaram. Em 2007, teve uma tese de mestrado e doutorado, acho que na USP e na Unicamp, onde um médico falava daquele mesmo processo, descrevendo tudo aquilo que o André Luiz descreveu, sem ter lido o livro, sem ser espírita, comprovando a tese de André Luiz.
No livro Evolução em Dois Mundos, no Mundo Maior, o André Luiz fala de um neurotransmissor que o nosso cérebro emite, chamado neuropeptídeo, e fala que o nosso sistema imunológico está diretamente ligado a esse neuropeptídeo, que está diretamente ligado ao nosso sistema límbico, e o nosso sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Somente em 2010, 2012, com o avanço da neurociência, que eles foram detectar esse neurotransmissor, neuropeptídeo, fazendo correlação com o sistema imunológico, com o sistema de recompensas e emoções. O Mundo Maior foi escrito na década de 50. Então nós temos muito da obra do Chico, né? Tem muita coisa aí na internet. Eu recomendo muito critério, principalmente com essa inteligência artificial. E tem muita gente que fala que o Chico disse, o Chico isso, o Chico aquilo outro. Cuidado, cuidado, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ok, gente? Eu procurei trazer só umas pinceladas, mesmo porque tem tanta coisa, a gente não consegue falar tudo em uma hora. Mas eu penso que isso é só para aguçar a nossa curiosidade, conhecer melhor a obra desse Espírito. Tá bom? Agradeço a todos, muita paz. Boa noite a todos. Nós te agradecemos muito, Aguinaldo, que trouxe para a gente falar sobre o Chico, não é? É um bálsamo, a gente fica emocionado de saber que esteve aqui entre nós um espírito de tamanha evolução, para nos auxiliar, para deixar tanta maravilha, para que a gente pudesse aprender com ele, né? Nós temos muitos ensinamentos e nós temos essa missão, né, de colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido. Então, nós estamos chegando no final da reunião. Vou passar alguns avisos aqui da casa. Hoje aconteceu a reunião de pais com a evangelização. Quem não pôde participar hoje ainda terá reunião no domingo. As crianças que estão na evangelização, seus responsáveis, teve reunião hoje e terá no próximo domingo de 9 às 10. Quem não pôde hoje ainda tem essa oportunidade do domingo. Também lembrar dos estudos da casa. Nós temos introdução ao estudo do Espiritismo nas quartas-feiras, de 19h45 a 21h15. E tem o estudo no domingo, Evangelho Redivivo, de 8h45 a 10h15 da manhã. E na sexta-feira também temos estudo de 8h45 a 9h15. O último aviso é sobre a campanha Natal Fraterno aqui da casa. A casa tem o trabalho na assistência social de atendimento às famílias. E essas famílias, elas recebem cestas, e a cesta no Natal, ela vai mais completa, né? Algumas guloseimas, e a gente pede carinhosamente a cada um de vocês, quem puder colaborar. As doações de caixa de bombom, panetone, refrigerante e frango. Essa colaboração, ela pode ser entregue aqui na recepção, que a recepção encaminha para assistência social. Essa cesta, ela vai ser entregue no dia 14 de dezembro. Então, estamos recolhendo antes para preparar essa cesta. Lembrando dos produtos que eles devem ter validade pelo menos até o final de dezembro. Então, vamos nos preparar para a prece, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus,
em agradecimento por este momento em que nos colocamos em condição de receber as energias positivas que vêm do alto. Agradecer pela vida, agradecer pelo dia que tivemos, por todas as ações que podemos realizar e agradecer a espiritualidade que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando na nossa caminhada. Que nós possamos todos ter um retorno para casa em paz, em tranquilidade, e que possamos levar essa mesma harmonia, essa mesma paz a todos aqueles que nós encontrarmos. Que assim seja. Todos aqueles que sentirem necessidade do passe, pode formar a fila aqui do lado.